Capítulo 241. O mago errante. A figura vestida de cinza estava completamente perplexa. Mais cedo na taverna, ele havia lançado um único feitiço, e a Aliança Estelar imediatamente o notou e o mirou. Será que a Aliança Estelar tinha algum meio de detectar flutuações de partículas de energia em larga escala na cidade de Duskfall? A mente da figura vestida de cinza acelerou enquanto ele ponderava maneiras de escapar de sua situação atual. No entanto, as duas garotas à sua frente não lhe deram essa oportunidade. Vendo que ele permanecia em silêncio e sem reação, elas não perderam tempo em atacar. Svish! Svish! Incontáveis raios prateados ofuscantes irromperam, varrendo o céu como uma onda gigante, avançando em sua direção. O som penetrante do ar se partindo quebrou a tranquilidade da floresta à meia-noite. A figura vestida de cinza tremulou e, em um instante, ele desapareceu de seu lugar, reaparecendo a 100 metros de distância. Mas os raios prateados rapidamente mudaram de direção, perseguindo-o implacavelmente. A figura vestida de cinza rapidamente desenhou uma runa etérea no ar com a mão e a empurrou para frente. A runa disparou e colidiu com os raios prateados, explodindo com um estrondo estrondoso. A violenta onda de choque e as chamas instantaneamente estilhaçaram os raios prateados em pedaços. Antes que ele pudesse recuperar o fôlego, duas longas espadas de cavaleiro o perfuraram de ambos os lados. As duas garotas, de alguma forma, o alcançaram em um instante. Passo relâmpago. A figura vestida de cinza foi pega de surpresa. Essas duas garotas haviam lançado a mesma magia de terceiro círculo, passo relâmpago, assim como ele. Seriam elas também magas? Essa suspeita foi rapidamente confirmada na batalha que se seguiu. Enquanto as garotas continuavam a lançar magias de terceiro círculo uma após a outra, a figura vestida de cinza ficou em choque. A única coisa que o intrigava era que os raios prateados, suas habilidades inatas, pareciam um pouco fracos. Independentemente disso, as duas garotas, sem dúvida, possuíam força de nível mago. Percebendo isso, a figura vestida de cinza não ousou mais se conter e imediatamente liberou sua habilidade inata. Em um instante, incontáveis fios escuros emanaram de seu corpo, espalhando-se rapidamente pelo vazio circundante. Em questão de instantes, a floresta num raio de 400 a 500 metros tornou-se tão escura como se tivesse sido encharcada em tinta preta e espessa, espalhando-se a uma velocidade alarmante. No piscar de olhos, tudo ao seu redor tornou-se escuro como breu, mais escuro que a própria noite, sem luz visível mesmo à distância de um braço. As duas garotas se viram envoltas em uma escuridão sem fim. Nem mesmo a visão sombria deles conseguia penetrar naquela estranha escuridão, forçando-os a expandir suas energias mentais para localizar a figura vestida de cinza. No entanto, a escuridão parecia impedir suas energias mentais, que só conseguiam se espalhar por alguns metros antes de serem detidas. As duas garotas tomaram uma decisão rápida e dispararam para o alto, tentando escapar do casulo escuro. Mas, no instante seguinte, a escuridão ao redor delas se intensificou. Era como se inúmeras feras ferozes escondidas na escuridão atacassem de todas as direções, silenciosas e mortais. Em um instante, as garotas foram atingidas por centenas de ataques, e o campo de força invisível de seus anéis guardiões foi destruído quase imediatamente. Felizmente, elas rapidamente usaram seu núcleo mágico para envolver seus corpos, desviando os ataques subsequentes. Aproveitando a incapacidade de se libertarem, a figura vestida de cinza recuou silenciosamente. A Aliança Estelar, uma facção de magos, claramente não era para brincadeira. Ele não tinha a intenção de enfurecê-los completamente, então se conteve para não desferir um golpe mortal, apenas contendo as garotas para ganhar tempo de escapar. Mas assim que usou levitação para voar mais de 200 metros, a figura vestida de cinza parou abruptamente, seu rosto por trás da máscara exibindo uma mistura de choque e incerteza. Sob a cobertura da noite, mais e mais garotas emergiram da floresta, cercando-o.
O chocante era que todas essas garotas eram exatamente iguais às duas com quem ele acabara de lutar, com feições, altura e constituição idênticas, como se tivessem sido medidas com uma régua, cada detalhe perfeitamente compatível. Até a sensação de perigo que exalavam era a mesma. A figura vestida de cinza permaneceu paralisada, imóvel. Nesse ponto, mesmo que fosse um retardado mental, teria entendido. Essas garotas, incluindo as duas com quem acabara de lutar, não eram humanas, mas marionetes. Marionetes de nível mago. Ao perceber isso, ele perdeu toda a vontade de resistir. Uma facção de magos capaz de criar tantas marionetes de nível mago devia ter um poder imenso, muito além do que ele, um mago errante, poderia esperar opor. E com a capacidade delas de detectar flutuações de partículas de energia, ele jamais conseguiria escapar enquanto permanecesse naquele plano. Dadas as circunstâncias, era melhor aceitar seu destino. Pelo comportamento deles, parecia que a Aliança Estelar não era uma facção maligna. Se ele se rendesse, ainda poderia salvar sua vida. Eu me rendo. A figura de túnica cinza suspirou, elevando a voz, sentindo-se impotente e confusa. Quando será que essa facção de magos surgiu no multiverso? Por que nunca ouvi falar dela antes? Na Torre do Mago da Luz Estelar, no centro de controle superior, Sunan estava sentado de pernas cruzadas ao lado da piscina elemental, com os olhos fechados, segurando um núcleo de cristal elemental enquanto absorvia a energia divina. Anos de cultivo levaram sua acuidade mental à beira de um avanço. À medida que mais de 10 unidades padrão de energia divina gradualmente se fundiam e assimilavam, ele finalmente deu aquele passo crucial. No fundo de sua consciência, a energia mental gasosa que girava em torno de seu cristal de talento subitamente parou e depois se condensou como se tivesse encontrado frio, formando minúsculas gotas que caíam como chuva. Em pouco tempo, a névoa desapareceu, substituída por um fluxo de água que circundava seu cristal de talento, tão claro e transparente quanto um rio de luz, fluindo suavemente com um som agradável. Sucesso! Sunan abriu os olhos, com um brilho de alegria neles. Levou mais de 200 anos, mas ele finalmente havia alcançado o segundo nível de liquificação. Avançar do primeiro para o segundo nível de acuidade mental é muito mais difícil. Sunan respirou fundo, acalmando suas emoções intensas e concentrando-se nas mudanças em seu corpo. Quanto maior o nível de um mago, mais difícil é avançar, mas cada avanço traz um aumento significativo em poder. Por exemplo, um mago liquificado de segundo nível, mesmo com um cristal de talento de nível inferior, pode facilmente superar um mago gasoso de segundo nível com 2 cristais de talento de nível superior. Cristais de talento de nível superior podem fazer o mago se destacar entre seus pares, tornando-se até o melhor em seu nível, mas não podem ajudar o mago a desafiar o nível superior. Claro, o supercristal de talento que Sunan sintetizou é uma exceção. Mesmo sem usar suas gemas de impressão, ferramentas de mago e gravuras alquímicas, ele agora poderia enfrentar o mago cristalizado de segundo nível e ter uma boa chance de vitória. Com todos os seus trunfos, ele também não temeria um mago gasoso de terceiro nível. Assim que atingiu o segundo nível de cristalização, Sunan estava confiante de que poderia derrotar o mago gasoso de terceiro nível. No entanto, chegar ao segundo nível da cristalização não é tarefa fácil. Sunan inicialmente esperava avançar para o terceiro nível de mago antes que a trava planar fosse liberada, mas depois percebeu que havia subestimado a dificuldade de avançar do segundo para o terceiro nível. Levou mais de 200 anos para passar do segundo nível gasoso para o segundo nível liquificado. O tempo necessário para avançar do segundo nível liquificado para o segundo nível cristalizado seria ainda maior. Já era o ano de 1705 no calendário da luz estelar, restando menos de 300 anos para a invasão do trono obsidiano. Em tão pouco tempo, avançar para o terceiro nível de mago era simplesmente impossível. Mesmo alcançando o segundo nível de cristalização, Sunan não tinha garantias. Em circunstâncias normais, seria impossível.
No entanto, a concentração de partículas de energia no continente luz estelar tem aumentado constantemente. De acordo com a detecção do olho estelar, a concentração atual é cerca de 1,6 vezes maior do que quando ele se tornou mago. Além disso, o número de magos na Aliança Estelar tem crescido, e agora eles têm 18 magos de primeiro nível. Esse número continuará a aumentar no futuro. Isso significa mais ferramentas para coletar poeira elemental para ele, e a energia divina que ele pode absorver continuará crescendo. Com essas duas vantagens, alcançar o segundo nível de cristalização em 300 anos, embora difícil, não é impossível. Claro, se fosse tão fácil, magos de terceiro nível não seriam tão raros. Magos de terceiro nível, mesmo em grandes facções como a Aliança Azul Profundo e o Códice da Sabedoria, estão solidamente nos escalões superiores. Em uma facção de terceira categoria, como a Sociedade Queda Estelar, eles poderiam até servir como liderança central ou até mesmo o líder. Tais seres são extremamente raros no vasto multiverso. Balançando a cabeça, Sunan dissipou os pensamentos extras, deixou a piscina elemental e se teletransportou para a oficina. Com sua nova descoberta, suas gemas de impressão, ferramentas de mago e gravuras alquímicas poderiam ser ainda mais aprimoradas. Primeiro, as gemas de impressão. Após uma série de experimentos, o limite de síntese foi fixado em 60. Sem uma cobaia adequada, Sunan só pôde realizar um teste simples, determinando que elas poderiam ferir gravemente um mago gasoso de segundo nível. O custo subiu para quase 16 mil moedas de ouro, mas, dado seu poder, ainda eram econômicas. Infelizmente, usar gemas de impressão requer energia mental suficiente. Caso contrário, equipar cada mestre de marionetes e marionetes secretas com uma delas pelo menos dobraria seu poder de combate, pensou Sunan, sentindo-se um pouco arrependido. Esqueça 60 gemas de impressão. Mesmo 20 a 30 seriam demais para os mestres de marionetes e marionetes secretas usarem. Forçar o uso de uma gema faria com que o usuário fosse atingido por sua reação, potencialmente ainda mais severamente do que o inimigo. Espere um momento. A mente de Sunan de repente surgiu como uma ideia. Se ele não se importasse com o dano da reação, então ele poderia usar as gemas à força, certo? Por exemplo, ele poderia equipar cada uma de suas marionetes e construções secretas com uma gema. Ao se deparar com um inimigo avassalador e sem meios de escapar, ele poderia simplesmente ativar a gema, fazendo com que a construção se autodestruísse e levasse o inimigo junto. Talvez funcionasse. Sunan ficou imediatamente intrigado e decidiu adicionar isso aos seus próximos projetos de pesquisa. Idealmente, ele modificaria as gemas para garantir que o dano da autodestruição fosse direcionado principalmente ao inimigo, em vez de ser desperdiçado na destruição do próprio construto. Após resolver o problema das gemas, Sunan passou a aprimorar seus artefatos mágicos. Não havia nada de complicado nisso. Ele simplesmente fabricou novos artefatos Zonas Proibidas e Trovão Negro, e os sintetizou em artefatos mágicos de segundo nível mais poderosos. Embora agora possuísse a habilidade inata Zona Absoluta Proibida, Sunan não abandonou os artefatos Zonas Proibidas. Afinal, esses artefatos não consumiam energia mental e ainda podiam desempenhar um papel significativo em combate. O último item que precisava ser aprimorado eram as runas alquímicas. Após avançar para o segundo estágio de liquidação, a energia mental e a constituição física de Sunan ainda não suportavam uma terceira runa alquímica. Então, ele decidiu aprimorar sua especialização de talento e armazenamento de energia mental. Após concluir todas essas tarefas, Sunan deixou a oficina, com a intenção de retornar e continuar seu cultivo. No entanto, recebeu uma mensagem de Liz. Magos de outro plano foram detectados. Sunan ficou surpreso e imediatamente correu para a zona restrita, onde Liz o aguardava. O que aconteceu? Liz explicou. A rede de monitoramento em Sunset City detectou flutuações não registradas de partículas de energia. A equipe de fiscalização foi investigar e descobriu que o alvo provavelmente era um mago formal.
Após receber o relatório, enviei o esquadrão mais próximo da tropa de caçadores para prender o suspeito. De fato, era um mago. A tropa de caçadores era um exército de marionetes proposto por Sun An e recentemente formado pela Aliança Estelar, composto inteiramente por marionetes e construtos secretos. Como seu propósito era lidar com futuras invasões de magos ao continente Luz Estelar, foi chamada de Tropa de Caçadores. No entanto, devido à sua formação recente, a tropa de caçadores ainda não estava em plena força, com um total de pouco mais de 100 marionetes. Mesmo assim, era atualmente a unidade de elite mais poderosa da Aliança Estelar. Qual é a origem desse indivíduo? Perguntou Sun An, erguendo uma sobrancelha. Ele afirma ser um mago viajante. Estava explorando o Reino das Sombras quando foi atacado por um verme gigante da sombra noturna. Enquanto fugia do Reino das Sombras, ele acidentalmente veio parar aqui. Mago viajante. A expressão de Sun An mudou. Um mago viajante não era uma profissão ou uma raça, mas um termo geral para um tipo específico de mago. Embora os magos normalmente formem ou se juntem a organizações para melhor coleta de recursos, sempre há exceções. Alguns magos não gostam de ser limitados e são apaixonados por explorar vários planos, apreciando o desconhecido e a emoção da aventura. Esses magos costumam ser bastante poderosos e possuem vários meios de viagem interplanar, passando a maior parte do tempo explorando planos ou a caminho para explorá-los. Se um viajante anterior tivesse progredido com sucesso para mago, provavelmente se tornaria um mago viajante. Ele sabe como veio parar aqui. Lisa sentiu. Segundo ele, a situação era muito urgente e algo deve ter dado errado, levando-o a se teletransportar acidentalmente do Reino das Sombras para cá. Os olhos de Sun An piscaram. O Reino das Sombras era um plano muito único. Não havia sol, lua ou estrelas, e o céu era sempre escuro e sombrio. Nenhum humano vivia lá, apenas várias criaturas sombrias bizarras, muitas das quais haviam sido acidentalmente atraídas e assimiladas pelas propriedades do plano. Por exemplo, bestas de pesadelo, cavalos das sombras, monstros de árvores retorcidas e vermes gigantes da sombra noturna. Até mesmo magos seriam gradualmente assimilados pelo Reino das Sombras se permanecessem lá por muito tempo, eventualmente perdendo a sanidade e agindo apenas por instinto. Notavelmente, o Reino das Sombras não era um plano material como o continente Luz Estelar, mas um plano externo semelhante a um plano elemental. Uma das características dos planos externos é que a barreira entre eles e os planos materiais é mais fina, facilitando a viagem interplanar. Talvez seja por isso que o mago viajante conseguiu cruzar a barreira dos planos e entrar no continente Luz Estelar. Isso também indicava que a barreira dos planos do continente Luz Estelar havia sido amplamente reparada e que o confinamento estava sendo gradualmente suspenso, levando a eventos de baixa probabilidade. Capítulo 242. A Runa Mental e a Legião de Dragões. Sun An logo conheceu o infeliz mago viajante. Após ser capturado pelos fantoches secretos, ele foi aprisionado na sala de confinamento da base 2 da cidade do Lago Azuri, guardado por 5 fantoches secretos. O homem estava surpreendentemente calmo, sentado de pernas cruzadas no chão, meditando e cultivando, sem demonstrar pânico. Só quando Sun An e Lise entraram, ele abriu os olhos e olhou para Sun An. De sua conversa anterior com Lise, ele já sabia que o verdadeiro governante da Aliança Estelar viria vê-lo, e era claramente a pessoa à sua frente. Prazer em conhecê-lo, meu senhor. Meu nome é Tanner Albert e sou um mago viajante. Tanner levantou-se e curvou-se, demonstrando o máximo respeito. Pelo poder demonstrado pela Aliança Estelar, seu líder era, no mínimo, um mago de nível 2. Diante de um mago de nível superior, demonstrar respeito suficiente era a escolha sábia. Sem mencionar que sua vida estava agora nas mãos dessa pessoa. Peço desculpas por invadir seu território, mas, meu senhor, por favor, acredite que não foi intencional. Sun An sorriu levemente. Eu já sei o que aconteceu e acredito que você não teve a intenção de se intrometer.
Se Tanner realmente tivesse a intenção de invadir o continente Luz Estelar com más intenções, não teria vindo sozinho. Além disso, durante os dois encontros, ele não usou força letal, o que demonstrava claramente que não tinha má vontade em relação à Aliança Estelar. Obrigado pela compreensão. Deixarei o continente Luz Estelar imediatamente e não causarei mais problemas. Ao ouvir as palavras de Sun An, Tanner soltou um suspiro de alívio, mas no momento seguinte, as palavras de Sun An fizeram sua expressão mudar. Infelizmente, você pode não conseguir deixar o continente Luz Estelar por um tempo. Por quê? A expressão de Tanner oscilou, pensando que Sun An ainda nutria dúvidas sobre ele. Vendo isso, Sun An não desperdiçou palavras. Ele desativou a matriz mágica da sala de confinamento e disse calmamente: você pode tentar sair agora. Tanner estava tomado por dúvidas e hesitações. Após um momento, pegou um pergaminho e o ativou. Magos viajantes geralmente tinham vários meios de viajar interdimensionalmente. O método mais simples era um pergaminho de salto dimensional, enquanto o mais complexo era uma matriz de teletransporte dimensional. Tanner tinha o primeiro. Para seu choque, mesmo com o pergaminho ativado, ele não conseguia saltar. Era como se todo o plano estivesse selado, impedindo a entrada ou saída. De fato. Observando isso, Sun An confirmou suas suspeitas. A chegada de Tanner era um evento de baixa probabilidade, semelhante a encontrar uma tempestade de vácuo durante uma viagem interdimensional e ser enviado para um plano desconhecido. O selo dimensional no continente Luz Estelar não havia sido completamente removido. Para Tanner recriar o evento coincidente anterior, ele precisaria de uma sorte inimaginável. O que está acontecendo? Tanner olhou para Sun An e Lizzie, atônito. Ele podia sentir que Sun An não havia mexido em nada secretamente, usando feitiços ou matrizes como uma âncora dimensional para restringir a viagem dimensional. A resposta do pergaminho sugeria que o próprio plano estava resistindo fortemente a qualquer entrada ou saída. Lizzie olhou para Sun An, percebendo que ele não tinha a intenção de falar, e tomou a iniciativa de explicar a situação atual do continente Luz Estelar. Ao saber que o continente Luz Estelar estava sob um selo dimensional e levaria quase 300 anos para repará-lo e removê-lo, Tanner sentiu uma sensação de desespero. Isso significava que ele teria que permanecer no continente Luz Estelar por 2 ou 3 séculos antes de poder partir. Um mago de nível 1 tinha uma expectativa de vida de cerca de 1000 anos e, mesmo com vários métodos, era difícil ultrapassar 2000 anos. Passar de 1/10 a 1/5 de sua vida no mesmo plano era um tormento tremendo para um mago viajante. Por um momento, Tanner sentiu uma sensação de impotência e desespero. Por que isso tinha que acontecer com ele? Como ele foi parar em um plano selado? Sun An e Lizzie olharam para Tanner com uma ponta de pena. A probabilidade de tal evento ocorrer era inferior a 1 em 1 milhão, mas já havia acontecido com Tanner. Ele era realmente a pessoa mais azarada. Depois de suspirar por um tempo, Tanner perguntou hesitante: meu senhor, poderia me fazer um favor? Sun An balançou a cabeça. Se está me pedindo para ajudá-lo a deixar o continente Luz Estelar, receio que isso esteja além das minhas capacidades. Tanner hesitou, depois suspirou e não disse mais nada. Ele sabia muito bem que deixar o continente Luz Estelar sob um selo dimensional era um sonho impossível. Retornar ao seu plano original através do Reino das Sombras era ainda mais irreal. Uma característica comum dos planos exteriores era que você retornava ao seu ponto de partida. Se você entrasse nos planos exteriores a partir de um determinado plano, só poderia retornar a esse plano original, conforme determinado pela natureza dos planos. Portanto, viajar do Reino das Sombras para o continente Luz Estelar era um evento de baixa probabilidade. Sun An estava tão confuso quanto todos os outros, sem uma compreensão clara da causa. Mesmo que pudesse entrar no Reino das Sombras agora, não seria capaz de retornar ao seu plano original. A única solução era esperar o fim do bloqueio aéreo. Você pode ficar no continente Luz Estelar e explorar. Se precisar de ajuda, pode encontrar Lizzie. Depois de confortar Tanner, Sun An se virou e saiu.
De volta ao escritório, Lizzie perguntou: você está mesmo deixando ele ir? O que mais eu posso fazer? Ele não ofendeu a Aliança Estelar, e não podemos simplesmente prendê-lo, podemos? Sunan deu de ombros. Além disso, com a rede de monitoramento do olho estelar, seus movimentos não serão segredo para nós. Podemos vigiá-lo de perto. Contanto que ele não tenha segundas intenções, não há mal nenhum em deixá-lo ficar aqui. Lizzie pensou um pouco e percebeu que a Aliança Estelar, com seu tamanho atual, não precisava se preocupar muito com um mero mago de liquidação de nível 1. Mas então ela suspirou. Eu esperava que pudéssemos conseguir algumas pedras da sombra de gelo antes. Agora parece que isso não é possível. Sunan sorriu. Não precisa se apressar. Assim que o bloqueio de planos for suspenso, seja entrando no Reino das Sombras ou negociando com outras facções de magos, obter pedras da sombra de gelo será bastante simples. É verdade. Os lábios de Lizzie se curvaram em um sorriso. Relaxando, ela voltou à sua habitual competência e refletiu. Magos viajantes geralmente possuem uma riqueza de conhecimento raro e peculiar, além de inteligência de planos. Eles também podem ter alguns itens raros. É uma oportunidade rara de conhecer o mago viajante, então não devemos deixá-la passar. Podemos tentar fazer um acordo com Tanner para trocar pela inteligência e pelos recursos que ele possui. Você decide. Sunan sorriu calorosamente para Lizzie. Lizzie talvez não tivesse notado, mas agora estava inconscientemente pensando inteiramente da perspectiva da Aliança Estelar. Este era um sinal claro de que ela genuinamente se considerava parte da Aliança Estelar. O que é? Ao ver Sunan a encarando com um sorriso, Lizzie pareceu confusa. Nada. Sunan mudou de assunto. Até onde avançou o desenvolvimento da tecnologia mágica secundária? Ao mencionar isso, Lizzie se animou e disse com um sorriso, muito tranquilo. Desenvolvemos completamente os grandes veios secundários de pedras mágicas que abrimos em todo o continente, e todos eles estão em plena produção. A produção de pedras mágicas secundárias aumentou em mais de 50 vezes, excedendo em muito o consumo de máquinas de energia mágica e matrizes de teletransporte em várias regiões. A tecnologia mágica secundária está agora disseminada por todo o continente, e as perspectivas são excelentes. Sunan assentiu, satisfeito. Após um momento de reflexão, acrescentou. Como a oferta excede a demanda, podemos ajustar a intensidade da mineração para garantir uma produção estável. Eu estava pensando a mesma coisa, concordou Lizzie. Basicamente, significava a mineração escalonada. Dividir os veios em várias seções e implementar diferentes intensidades de mineração. Quando o veio de maior intensidade se esgota, a intensidade de mineração dos veios restantes pode ser aumentada e o veio esgotado pode ser recondicionado. Quando a maioria dos veios se esgota, os novos estarão prontos para a produção, formando um ciclo. Dessa forma, sempre haveria veios para minerar, garantindo uma produção relativamente estável de pedras mágicas secundárias, evitando interrupções abruptas que pudessem afetar o desenvolvimento da tecnologia mágica secundária. Depois de discutir os veios das pedras mágicas secundárias, Lizzie levantou outro assunto. Recentemente, um dragão tirano mágico na Zona 2 mostrou sinais de evolução. Os olhos de Sunan brilharam. E aquele dragão tirano mágico? Está no laboratório agora. Cole está realizando uma cirurgia de fusão de linhagem nele. Sunan assentiu levemente. Cole é especialista em modificação biológica. A cirurgia está em boas mãos. O plano de aprimoramento da linhagem do dragão estava em vigor há mais de 400 anos e finalmente estava prestes a dar frutos, o que deixou Sunan muito feliz. Além disso, o surgimento deste dragão tirano mágico marcou uma virada no plano. No futuro, mais e mais dragões tiranos mágicos evoluiriam para verdadeiros dragões. Em breve, um verdadeiro clã de dragões surgiria na Floresta do Dragão. Lizzie disse, a evolução daquele dragão tirano mágico é um negócio fechado. Agora precisamos considerar como domesticá-lo. Parece que você já tem uma ideia. Sunan sorriu.
Eu conheço métodos para controlar feras, mas eles podem não ser muito eficazes em um dragão. Sunan permaneceu evasivo. Diga-me o que você tem em mente. Impressões mentais são as mais eficazes, disse Lizzie. Ao implantar uma impressão mental na mente de uma fera, você pode gradualmente remodelar seus pensamentos, tornando-a obediente ao seu mestre. Embora o processo de transformação seja demorado, a vantagem é que ele não provoca resistência violenta. No entanto, impressões mentais só podem controlar criaturas de nível lendário 4. A força mental de um dragão é muito poderosa, então uma impressão mental pode não ter muito efeito. Sunan ponderou por um momento. Primeiro, copie as técnicas de fabricação para mim. Vou estudá-las para ver se consigo aprimorá-las. Aprimoramento, neste caso, significava síntese. Contanto que pudesse sintetizar, ele poderia aprimorar as impressões mentais para que se tornassem poderosas o suficiente. Sem dizer uma palavra, Lizzie copiou o conhecimento relevante e o entregou a Sunan. Depois do que acontecera antes, ela gradualmente desenvolveu uma confiança cega em Sunan. Embora ele não tivesse garantido nada, ela inexplicavelmente sentia que Sunan definitivamente conseguiria aprimorar as impressões mentais. De volta ao laboratório, Sunan pegou o conhecimento que Lizzie havia copiado e começou a lê-lo. Depois de terminar todos os materiais, ele tinha um plano sólido em mente. Impressões mentais compartilhavam muitas semelhanças com gravuras rúnicas, sendo essencialmente gravuras rúnicas com propriedades hipnóticas. No entanto, diferentemente das gravuras rúnicas, que usavam a pele como meio, as impressões mentais usavam cristais da alma como meio. O grau necessário de cristal da alma variava dependendo do nível de poder da criatura controlada. Por exemplo, uma fera lendária de nível 4 exigia um cristal da alma grande como meio. Para ser honesto, um cristal da alma grande já era tão valioso quanto uma marionete lendária de nível 4. Adicionando outros materiais, refinar uma impressão mental para controlar uma fera lendária de nível 4 era, na verdade, menos eficiente do que refinar diretamente uma marionete lendária de nível 4. O mesmo se aplicava a impressões mentais de outros níveis. Não é de admirar que eu nunca tenha ouvido falar de impressões mentais antes. Essa técnica é de fato um tanto redundante e de nicho, com uso prático limitado. O custo era um fator significativo. O uso mais adequado para impressões mentais era controlar criaturas com propósitos especiais ou alto potencial de crescimento. O primeiro não exigia muita consideração de custo, enquanto o segundo se devia ao fato de que uma impressão mental, uma vez implantada, impediria a criatura de se libertar, mesmo que se fortalecesse. Para uma criatura com alto potencial de crescimento, uma impressão mental de baixo grau poderia ser implantada quando ainda estivesse fraca e, à medida que crescesse, eventualmente se tornaria uma fera poderosa e controlada. No entanto, isso também envolvia o custo de criar a criatura. A questão era se o custo combinado da impressão mental e do processo de criação era maior ou menor do que refinar diretamente uma marionete. Para Sunan, isso nem era uma questão. Os benefícios de controlar um dragão superavam em muito o custo combinado da impressão mental e do processo de criação. Afinal, o potencial de crescimento de um dragão era incomparável em todo o multiverso. Como tem uma forma física, pode definitivamente ser sintetizado. Assim que confirmou que as impressões mentais podiam ser sintetizadas, Sunan imediatamente iniciou o processo de refinamento. Para um mago de nível 2 com a perícia criação de itens mágicos de 5º nível, refinar impressões mentais era uma tarefa trivial. Sem muito esforço, Sunan refinou mais de uma dúzia de impressões mentais e imediatamente iniciou o processo de síntese. Após investir 12 impressões mentais, Sunan obteve o que desejava. Impressão mental, quando injetada em uma criatura, pode se fundir à sua alma, remodelando gradualmente seus pensamentos e aumentando sua lealdade a um alvo específico. Ineficaz em criaturas com força de alma equivalente a um mago de liquidação de nível 1. Ineficaz em humanos, criaturas humanoides ou seres bípedes ou incorpóreos semelhantes. Nada mal. Sunan sorriu satisfeita.
A força da alma de um dragão recém-evoluído provavelmente seria equivalente à de um mago de gaseificação de nível 1, tornando esta impressão mental suficiente. No final, o custo foi de cerca de 520 mil moedas de ouro, um pouco mais caro do que um fantoche secreto. Mas, considerando o potencial de crescimento do dragão, ainda era aceitável. Agora eu tenho um jeito de controlar um dragão. Quando Sunan colocou a impressão mental aprimorada na frente de Lizzie, ela exibiu uma expressão de eu sabia, o que fez Sunan rir e chorar ao mesmo tempo. O que você planeja fazer com os dragões que criar no futuro? Sunan pensou por um momento e disse, vou transformá-los em uma legião separada. Ele havia considerado formar um corpo de cavaleiros dragões, mas magos com esse nível de poder eram extremamente raros, e o continente Luz Estelar certamente não tinha o suficiente para formar um corpo, nem era possível produzi-los em massa. Então, ele teve que abandonar a ideia. Depois de muita consideração, a única opção era formar uma legião de dragões separada. Capítulo 243. Aglomerado planar. Acima da Floresta dos Dragões, a rosa estava a centenas de metros de altura, com vista para as densas copas das árvores abaixo. Um mar de verde exuberante estendia-se até onde a vista alcançava, uma visão de tirar o fôlego. Ao ver isso, a rosa sentiu seu coração se elevar. Os anos de reclusão foram instantaneamente varridos para longe. Rugido. Naquele momento, o rugido ensurdecedor ecoou de repente pela floresta. O rugido carregava uma pressão intimidadora que causava arrepios na espinha de qualquer um que o ouvisse. A rosa imediatamente o reconheceu como o rugido de um dragão, sua expressão mudando. Ouvi dizer que os dragões do caos na Zona 2 começaram a evoluir. Vários já evoluíram para dragões completos. Este deve ser um deles. Curiosa, a rosa se moveu em direção à fonte do som, encontrando um dragão ameaçador andando pela floresta. A enorme cabeça girava de um lado para o outro, como se estivesse procurando uma presa. O dragão era enorme, sua altura estimada em mais de 50 metros. Seu corpo estava coberto por escamas vermelho cobre, brilhando com um brilho frio e metálico à luz do sol. Ainda tinha a aparência de um dragão do caos, mas agora parecia mais ameaçador e aterrorizante. Mesmo com as escamas cobrindo seus membros e tronco, as linhas musculares eram claramente visíveis, irradiando poder explosivo. Então, o raio de luz repentinamente disparou de longe, parando ao lado da rosa. A luz se apagou, revelando a figura. Eu estava me perguntando se Lord Starfall convocou a reunião e você não veio. Como esperado, você veio. A rosa olhou para ele, surpresa. Você avançou. O sorriso da figura se aprofundou, assentindo. Acabou de romper recentemente. Parabéns. A rosa secretamente admirou. Além do Lord Sunan, a figura foi a segunda a atingir o estágio líquido na Aliança Estelar. A concentração de partículas de energia no continente Luz Estelar continua aumentando. Todos estão progredindo mais rápido, e vejo que você não estará longe do estágio líquido em breve. A rosa deu um sorriso fraco. Então levarei suas palavras a sério. A figura olhou para o dragão. Deve ser o recém-evoluído. A rosa assentiu. Ele evoluiu dos dragões do caos, agora chamado de dragão da fúria flamejante. Dragão da fúria flamejante. A figura olhou para as faíscas brilhando entre os dentes do dragão, compreendendo. Ele despertou o domínio do fogo após a evolução. Esse nome se encaixa perfeitamente. O dragão da fúria flamejante já havia notado a rosa e a figura, rosnando baixinho, suas pupilas frias e verticais examinando-os antes de se virar. Vendo isso, a figura ficou maravilhada. Antes, eu ouvia que o Lord Sunan havia criado um método para controlar dragões. Eu era cético, mas agora é verdade. Ao contrário de outros dragões, ao ver alguém parado acima de suas cabeças, eles ficavam orgulhosos e não recuavam, mas este dragão obedecia. Os olhos da rosa brilharam de admiração. Domar um dragão era algo que eles jamais ousariam imaginar. Só o Lord Sunan poderia realizar tal feito.
O rugido ecoou repentinamente ao longe, acompanhado por uma pressão poderosa que fez todos prenderem a respiração. A Rosa olhou para o longe, vendo uma enorme sombra negra atravessar a floresta, mas ela desapareceu rapidamente. É a besta mágica do Lord Sun. A figura imediatamente adivinhou a identidade da sombra negra, com o rosto cheio de espanto. Ouvi dizer que Shiman e Collie colaboraram, mas foram derrotados. A Rosa ouviu isso pela primeira vez, surpresa. Tão poderosa. Deve estar quase no estágio líquido agora. Shiman e Collie, com talentos excepcionais e o cuidado do Lord Sun, tinham mais recursos do que outros magos, avançando rapidamente. Juntos, nem mesmo um mago líquido de primeiro estágio poderia derrotá-los. De fato. A figura suspirou. As bestas mágicas do Lord Sun são mais fortes que esses dragões. A Rosa admirou-se secretamente, e de repente surgiu a ideia de domar um subdragão como uma besta mágica e treiná-lo para se tornar um dragão completo. Depois de um tempo, vendo que era a hora, os dois voaram em direção à Torre dos Magos da Luz Estelar. Ao entrarem no salão de reuniões da torre, encontraram mais de 20 magos reunidos. A figura olhou ao redor, notando que, além do Lord Sun, os 16 magos da Aliança Estelar estavam presentes. Ao ver a figura e a Rosa, todos trocaram cumprimentos. Em meio a uma conversa informal, alguém tocou no assunto do mago viajante. Aquele mago viajante é um sujeito tão azarado. Ele foi teletransportado para o continente Queda Estelar e agora está preso aqui. Um evento de probabilidade tão baixa, e ele o encontrou. Sua sorte é realmente ruim. O que ele está fazendo agora? Ele está explorando todo o continente Starfall. Ouvi dizer que ele está atualmente no Mar do Arco-Íris. Já o conheci antes. Ele estava completamente envolvido, por quê? Isso porque ele foi afetado pela assimilação da sombra. Sua aparência mudou significativamente e ele cobre o rosto e a figura para não assustar as pessoas. Facado disse a última frase. Ao ouvir isso, Qianwei ficou surpreso. Como você sabe? Conversei com ele uma vez, disse Facado com um sorriso. Ele estava sendo perseguido por um inseto gigante da sombra noturna no Reino das Sombras e nunca teve chance de escapar. Ficou lá por um bom tempo, então foi afetado pela assimilação da sombra. Mas deve se recuperar com o tempo. Todos ficaram esclarecidos. Enquanto conversavam, a porta principal se abriu de repente e uma donzela secreta entrou, segurando um livro nas mãos. Inúmeros raios de luz finos e longos emanaram do livro, entrelaçando-se para formar a figura de Lizzie. Lord Starfall. Todos os magos presentes se levantaram em respeito. Embora Lizzie fosse apenas uma alma das sombras, ela foi uma maga de nível 2 em vida, e altamente respeitada e confiável pelo Lord Sun. Em toda a Aliança Estelar, ela era inigualável, acima de 10.000, e nenhum mago ousava ser negligente com ela. Todos, por favor, sentem-se. Lizzie sentou-se à cabeceira da mesa e gesticulou para que todos se sentassem. Depois que todos se sentaram, ela falou calmamente. Reúne todos aqui hoje para um assunto importante. Todos os magos presentes estavam curiosos. O que poderia ser tão importante para convocar todos os magos da Aliança Estelar? Com base em minhas observações e nas do Lord Sun, a restauração completa da barreira planar está se aproximando. Estima-se que em cerca de 150 anos, ou ano 2000 do calendário da Queda Estelar, o bloqueio planar no continente da Queda Estelar será removido. Ao ouvir suas palavras, todos os presentes pareceram satisfeitos. Eles aguardavam ansiosamente a restauração do continente da Queda Estelar para poderem retomar seu cultivo normal. Além disso, o continente da Queda Estelar poderia negociar com outros planos, obtendo mais recursos, o que beneficiaria muito sua força. Entre a multidão, apenas a varinha anciã e Facado permaneceram calmos. Se esse fosse o único problema, o Lorde da Queda Estelar não teria convocado todos. Deve haver mais por trás disso. De fato, a expressão de Lizzie ficou séria, e ela falou solenemente. Antes que se animem demais, a liberação da barreira planar é de fato uma boa notícia, mas também trará perigos.
Todos ficaram surpresos, e alguém inconscientemente perguntou: que perigo? Lizzie respondeu calmamente: invasão externa. As palavras soaram como um golpe, e todos se entreolharam, um tanto perplexos. Acredito que todos vocês saibam sobre a expedição dos magos ao multiverso há 1000 anos. Se a barreira planar for totalmente restaurada e o continente queda estelar voltar ao normal, vocês acham que esses magos gostariam de retomar o controle do continente queda estelar? As palavras de Lizzie tornaram a atmosfera repentinamente pesada e solene. Facado perguntou com uma expressão grave: Lord Starfall, recebeu alguma informação? Lizzie lançou-lhe um olhar apreciativo e assentiu levemente. Confirmamos informações indicando que um dos poderes mágicos do multiverso, o Trono das Sombras e o Conselho Murcho, estão observando o continente Starfall com grande interesse. Especialmente o Trono das Sombras. Eles estão preparados há muito tempo e enviarão tropas imediatamente para invadir o continente Starfall assim que a barreira planar estiver próxima da restauração. Para enfatizar suas palavras, Lizzie acrescentou: todas essas informações vêm do Lord Sunan. Dado o prestígio incomparável de Sunan na Aliança Estelar, e sabendo que vinha do Lord Sunan, ninguém duvidou, e todos franziram as sobrancelhas em preocupação. Embora nunca tivessem deixado o continente Starfall, através dos textos antigos deixados pelos magos de 1000 anos atrás, eles sabiam que o vasto multiverso continha mais de um poder mágico, a maioria dos quais muito mais forte do que a Aliança Estelar. Ao descobrirem repentinamente que poderiam enfrentar essas poderosas facções mágicas no futuro, ficaram profundamente preocupados. Lord Starfall, qual o nível de poder do Conselho Murcho e do Trono das Sombras no multiverso? O Trono das Sombras é um poder mágico de alto nível, com uma sólida classificação entre os 10 maiores de todos os poderes mágicos. O Conselho Murcho é um pouco mais fraco, mas ainda se classifica no segundo nível. Onde nossa aliança estelar se classifica no grande esquema das coisas? Perguntou um mago curioso. Quase de terceira classe, disse Lizzie, indiferente. Ela não estava escondendo nada. Essa foi a decisão tomada após conversar com Sunan. Os magos presentes eventualmente aprenderiam sobre o multiverso, então esconder a verdade só criaria ressentimento. Era melhor ser honesto e deixá-lo se preparar mentalmente. Depois que Sunan avançou para um mago de segunda classe, a Aliança Estelar já atingia o padrão mínimo para uma facção de magos qualificada. Em termos de força geral, eles estavam entre um nível superior das facções subclasse, mal chegando ao final da terceira classe. Comparados ao Conselho Murcho e ao Trono das Trevas, a diferença era significativa. Ao ouvir as palavras de Lizzie, a expressão de todos ficou mais séria. Se isso fosse verdade, eles não tinham chance de vencer, tinham. Percebendo a mudança no comportamento de todos, Lizzie disse calmamente: não precisam se preocupar. Antes que as barreiras dimensionais sejam totalmente reparadas, os tronos sombrios não podem enviar muitas forças para invadir o continente luz estelar, tornando-o administrável. Depois que as barreiras forem totalmente reparadas, poderemos negociar com outras facções de magos, trocando recursos por proteção. Há muitas facções no multiverso dispostas a negociar conosco. Ao ouvir isso, a tensão de todos diminuiu. Contanto que houvesse um plano, eles não estariam completamente perdidos. Resumindo, espero que todos estejam preparados. O futuro do continente luz estelar trará grandes mudanças. Sejam essas mudanças desastres ou oportunidades, tudo depende de vocês. A expressão de todos tornou-se solene e eles concordaram com a cabeça. Quando os magos partiram, Atio saiu de uma sala lateral, com uma expressão tingida de preocupação. Lord Queda Estelar, é honesto e público, certo? Lizzie disse indiferente. Se esconder é inútil. É melhor prepará-los com antecedência, para que não entrem em pânico quando as coisas realmente acontecerem. Além disso, alguns têm relaxado no treinamento recentemente, o que é uma boa oportunidade para reacender a motivação. Atio assentiu pensativamente e concordou, sem dizer mais nada. Lizzie perguntou: onde está Tanner agora? Ele foi para o Mar do Arco-Íris, respondeu Atio.
Lizzie assentiu. Recentemente, ela havia feito uma pequena troca com Tanner, trocando marionetes e poções de construto por mais de uma dúzia de sombras de gelo e informações valiosas. De fato, um verdadeiro mago aventureiro, ele conhecia as coordenadas de muitos aglomerados dimensionais ocultos e informações raras. Até Sunan ficou impressionado. Lizzie agora estava contemplando como obter informações mais valiosas de Tanner. Por exemplo, algumas coordenadas inexploradas de aglomerados dimensionais. Por definição, um aglomerado dimensional consiste em uma ou mais dimensões principais e numerosas subdimensões. As dimensões principais têm regras dimensionais mais completas, maior concentração de partículas de energia e recursos mais ricos. Na hierarquia dimensional, elas também têm um domínio oculto sobre as subdimensões. Assim, diferentes facções ou raças inteligentes dentro de um aglomerado dimensional frequentemente travam guerras pelo controle das dimensões principais. Uma vez que uma dimensão principal é controlada, as subdimensões tornam-se meras possessões. Portanto, guerras entre aglomerados dimensionais frequentemente visam ocupar as dimensões principais uns dos outros. O multiverso é, na verdade, composto por muitos aglomerados dimensionais e algumas dimensões isoladas. Como o continente Luz Estelar, ele não faz parte de um aglomerado dimensional, mas é uma dimensão isolada. Grandes facções como a Aliança Azul Profundo e o Cânone Sábio controlam pelo menos um aglomerado dimensional. Para que a Aliança Estelar se torne uma grande facção de magos, não basta controlar apenas o continente Luz Estelar. Eles precisam conquistar um aglomerado dimensional no futuro. Para ser proativa, Lizzie planejou começar com as coordenadas de Tanner. Assim que a Aliança Estelar tivesse força suficiente, os aglomerados dimensionais, eles poderiam iniciar guerras de conquista. Com poções de construtos, ela não estava preocupada com a relutância de Tanner em negociar. Afinal, as coordenadas dos aglomerados dimensionais tinham menos importância para um mago viajante, tornando a troca de recursos mais prática. Capítulo 244. Tudo pronto. A luz do sol dançava no mar azul, refletindo ondas cintilantes. 3 enormes navios de metal cortavam as ondas, navegando contra o vento, perseguindo uma baleia-dragão. No mar do arco-íris, as baleias-dragão estão entre os principais predadores, mas só conseguiam fugir em pânico diante dos navios de metal. Seu enorme corpo estava crivado de ferimentos de tiros de canhão, sangue escorrendo, deixando rastros carmesim na água. Zap! O raio espesso disparou como uma flecha, cruzando instantaneamente centenas de metros, perfurando a cabeça da baleia-dragão. O enorme corpo do monstro marinho sacudiu, agitando as ondas, e então flutuou imóvel na superfície. Uma concha soou, e um grupo de nagas das profundezas do mar emergiu, empunhando facas para dissecar a baleia-dragão. Acima, Tanner observava com interesse. Após aceitar a realidade de que não poderia deixar o continente Luz Estelar tão cedo, sua curiosidade como mago viajante despertou, e ele começou a explorar todo o continente, da superfície ao subterrâneo, até chegar recentemente ao mar do arco-íris. Esse período de exploração aprofundou a compreensão de Tanner sobre o continente Luz Estelar ao longo do último milênio. Após aprender sobre a condição do continente Luz Estelar, ele ficou genuinamente impressionado e maravilhado com a capacidade de Sunan de criar a Aliança Estelar, uma poderosa força mágica. Era um milagre. Neste plano escasso em recursos e elementalmente estéril, até mesmo avançar para um mago de segundo nível parecia impossível. Sunan não apenas avançou para um mago de segundo nível, como também estabeleceu uma força mágica viável, verdadeiramente notável. Eu não esperava cultivar um gênio tão grande em um plano comum. Tanner silenciosamente se maravilhou com a vastidão do universo. A Aliança Estelar parece estar indo bem. Eu poderia muito bem ficar aqui e cultivar por um tempo até que o plano se recuperasse, e então explorar mais. Explorar planos exigia força suficiente como salvaguarda. Caso contrário, entrar em um plano perigoso poderia facilmente custar uma vida. Ele decidiu aproveitar a oportunidade para se concentrar em aprimorar seu poder e, em seguida, explorar a fundo.
Felizmente, a Aliança Estelar tem muitas poções de artesanato e está disposta a negociá-las. Poções de artesanato não eram o forte de Tamnar, então ele geralmente negociava com várias forças mágicas. No entanto, poções de artesanato estavam sempre em alta demanda, e outras forças mágicas eram bastante mesquinhas em negociações, ao contrário da Aliança Estelar, que era ousada, oferecendo trocas ilimitadas, desde que ele fornecesse informações valiosas. Pensando bem, ficar preso no continente Luz Estelar não parecia tão insuportável. Torre mágica, oficina. Uma fina agulha prateada flutuou no ar, gravando a superfície da gema com ângulos precisos. Assim que o golpe final de gravação foi concluído, os padrões intrincados na superfície da gema se fundiram instantaneamente, e um brilho fraco brilhou, dando a toda a gema um charme indescritível. Ao ver a gravação bem-sucedida da gema, os lábios de Sun An se curvaram em um sorriso. Demorou mais de um ano, mas ele finalmente aprimorou a gema gravada. Devido às limitações das marionetes, o número de gemas gravadas aumentou, mas apenas ligeiramente, para 63. No entanto, o poder explosivo após a detonação foi mais do que suficiente para obliterar o mago de primeiro nível. Mesmo um mago de segundo nível enfrentaria consequências severas se não tomasse cuidado. Vamos chamá-las de gemas autodetonantes. Sun An tomou a decisão imediatamente, equipando todas as marionetes da Legião dos Caçadores e da Torre dos Magos da Luz Estelar com gemas autodetonantes. Ao encontrar um inimigo formidável, eles detonavam as pedras preciosas diretamente, garantindo a destruição mútua e evitando perdas desnecessárias. O número de marionetes na Legião dos Caçadores está se aproximando de 200. Em mais 70 a 80 anos, a meta deve ser praticamente alcançada. Graças ao desenvolvimento da tecnologia mágica secundária, a produtividade do continente Luz Estelar teve um salto significativo, juntamente com a renda da Aliança Estelar. A tecnologia mágica secundária se espalhou. É hora de promovê-la ainda mais. Sun An examinou as pedras mágicas secundárias empilhadas no canto da oficina. Apesar da mineração em etapas, a produção atual de pedras mágicas secundárias ainda era excedente. Após discutir com Lizzie, Sun An decidiu alocar algumas para sintetizar pedras mágicas, promovendo a tecnologia mágica secundária na província da Rocha Dourada, pré-aquecendo-a. Assim que o bloqueio dimensional for suspenso e novas veias de pedras de mana forem descobertas, o continente Luz Estelar poderá acelerar imediatamente a promoção da tecnologia de mana, transitando da era pré-mana para a era mana na velocidade mais rápida. O bloqueio dimensional terminará por volta do ano 2000 do calendário da Luz Estelar, mas o Trono Negro invadirá uma década antes. Sun An relembrou a primeira invasão do continente da Luz Estelar pelo Trono Negro, ocorrida no ano de 1983 do calendário da Luz Estelar. Quanto a um mês, ele não tinha certeza. No entanto, Sun An não estava preocupado. Contanto que o Trono Negro entrasse no continente da Luz Estelar e usasse magia, o Olho da Estrela poderia detectar as flutuações das partículas de energia e fixar imediatamente sua posição. Portanto, saber o horário aproximado da invasão era suficiente. Balançando a cabeça, Sun An concentrou seus pensamentos e continuou a fabricar as joias de autodestruição. Atualmente, a Aliança Estelar contava com menos de 300 marionetes de nível mago, então o número de joias de autodestruição necessárias não era muito grande. Após mais de meio mês, Sun An concluiu a produção das joias de autodestruição e as instalou em todas as marionetes de nível mago, dedicando-se então inteiramente a refinar seu espírito. Para aumentar a eficiência dos magos na coleta de cristais elementais, Sun An permitiu que eles empregassem temporariamente construções de mana a um custo menor para eliminar espíritos elementais. Graças a isso, a quantidade de cristais elementais coletados pelos magos nos últimos anos disparou. No entanto, o mistério de por que Sun An estava tão focado em cristais elementais era crescente entre os magos. Lizzie, embora um pouco confusa, não pediu muito, mas ajudou Sun An com a questão.
Sunan não se preocupava com questões externas e, com amplo suprimento de energia espiritual, seu refinamento mental melhorou significativamente mais rápido do que o esperado. O tempo sempre passava no piscar de olhos. Antes que percebessem, o ano de 1930 do calendário da luz estelar havia chegado. Com os maiores esforços da Aliança Estelar, o corpo de caçadores de magos foi finalmente estabelecido. 300 magos fantoches, 50 fantoches secretos. Esse número de fantoches de nível mago deve ser suficiente para lidar com a vanguarda do Trono Negro. Na sala de estudos, Sunan terminou de ler o arquivo e sorriu, dizendo. Lizzie olhou para ele e disse, parece que você sabe quantas pessoas estão na vanguarda do Trono Negro. Adivinhe. Com a barreira dimensional não totalmente reparada, a equipe avançada do Trono Negro será significativamente restringida em número e força. Sunan mentiu casualmente. Na verdade, ele não apenas sabia o número de pessoas na vanguarda do Trono Negro, mas também seus níveis exatos de força. No entanto, ele não podia confirmar se os eventos futuros se desenrolariam como em sua memória. Afinal, seu efeito borboleta já havia alterado significativamente o estado atual do continente da luz estelar, e o futuro provavelmente mudaria também. Lizzie assentiu sem perguntar mais nada. Na verdade, ela concordava com Sunan. Com a força atual da Aliança Estelar, a menos que o Trono Negro enviasse dezenas de magos de segundo nível ou superior, eles não representariam uma ameaça real. No entanto, nenhuma das opções era muito realista. Uma barreira dimensional não reparada não permitiria a passagem de magos de terceiro nível, nem dezenas de magos de segundo nível poderiam cruzar simultaneamente. Além disso, considerando as profundezas, o Trono Negro não tinha conhecimento do estado atual do continente luz estelar, provavelmente presumindo que não existissem magos, e, portanto, não enviaria uma força poderosa de magos. Quando o Trono Negro percebesse a verdadeira força da Aliança Estelar, seria tarde demais. Mais 50 ou 60 anos, e a vanguarda do Trono Negro deve chegar. A Aliança Estelar precisa se preparar o mais rápido possível. Eu entro na área isolada, e os arranjos específicos ficam a seu critério. Se alguém do Trono Negro for descoberto, informe-me imediatamente. Eu sei, assentiu Lizzie. Em relação ao próximo isolamento de Sunan, ela permaneceu calma. Tendo testemunhado a rápida melhora mental de Sunan, ela agora achava isso normal, ou melhor, estava entorpecida. Se o poder de Sunan melhorasse lentamente, ela ficaria surpresa. Retornando ao topo da Torre dos Magos, Sunan viu Yilong deitado ao lado da piscina elemental, parecendo meio adormecido. Amy estava deitada de costas, lambendo preguiçosamente suas garras. Só quando viu Sunan, ela pulou, saltando instantaneamente mais de 10 metros e aparecendo no ombro de Sunan. Miau, Sunan, você finalmente chegou, eu e Long estávamos esperando por você. O grito claro acordou Long, que abriu os olhos e viu Sunan, aproximou-se e esfregou a cabeça contra a do próprio dono, rosnando baixinho. Sunan riu baixinho e afagou a cabeça de Yilong. Yilong, originalmente um dragão que se fortalecia com a idade, havia superado em muito a força dos dragões comuns graças ao suprimento de sangue de dragão sintetizado de Sunan. Hoje, seu poder rivalizava com o de um mago cristalizado de primeiro nível. Em toda a Aliança Estelar, além de Sunan, Yilong era o mais forte. O que te fez pensar em mim de repente? Aconteceu alguma coisa? Perguntou Sunan a Amy. O pequeno sabia que ele estava ocupado e raramente o perturbava. Passava a maior parte do tempo com Yilong, ocasionalmente visitando Lizzie. Como sobrevivente da gloriosa Era dos Magos de 1000 anos atrás, Lizzie e Amy tinham muito o que conversar. Para Amy, a presença de Lizzie lhe dava um amigo para conversar, e o pequeno não estava menos feliz com isso. Lizzie, por outro lado, estava muito interessada neste companheiro mágico aparentemente impotente, mas capaz de viajar pelo espaço, e estava bastante curiosa sobre o misterioso dono de Amy, frequentemente tentando obter informações através de suas conversas. Assim, o fantasma e o gato se davam muito bem.
A barreira dimensional do continente luz estelar está prestes a se restaurar, Miau. Perguntou Amy, com os olhos brilhando de esperança. Quem te disse isso? Shiima me disse, Miau. De fato, sim. Sunan não escondeu. Ele sabia que o coração de Amy ansiava por ver sua dona. Daqui a uns 70 anos, a barreira dimensional estará totalmente restaurada e o continente luz estelar reviverá sua antiga glória. Amy se animou. Então finalmente poderei conhecer meu dono, Miau. Claro, Sunan sorriu e assentiu. Mesmo que seu dono não retorne ao continente luz estelar, eu o ajudarei a encontrá-lo. Amy o ajudará muito, e ele faria o possível para ajudar Amy a realizar seu desejo. Seu dono com certeza virá te procurar, Miau. Amy disse sem hesitar. O pequeno sempre acreditou firmemente que seu dono não o deixaria ir para trás, devia haver um bom motivo. Sunan riu e concordou com um aceno de cabeça. Amy havia deixado para trás muitos itens mágicos onde esteve em hibernação, mas na correria, eles foram levados. Portanto, o palpite do pequeno ainda era possível. O dono de Amy era um verdadeiro descendente espiritual e bastante poderoso, capaz de deixar até mesmo um companheiro mágico para trás e sair correndo. O que poderia ser tão urgente? Ou será que o dono de Amy o deixou para trás de propósito para mantê-lo longe do perigo? Sunan não estava muito preocupado. De qualquer forma, eles encontrariam o dono de Amy em breve. Após a confirmação de Sunan, a excitação de Amy aumentou e ele saiu com Yilong para brincar. Sunan riu, sem se importar. Como um dragão, Yilong não precisava treinar. Além de dormir ocasionalmente, fazer fusões de linhagem, seu tempo livre era aproveitado ociosamente, e era bom ter Amy por perto para brincar, poupando-o de intimidar os dragões menores nas zonas 1 e 2. Invocar o espírito da Torre 1, escanear os tatus da Torre do Mago. Recebi o comando, iniciando a varredura. Varredura concluída. Um modelo tridimensional logo flutuou diante de seus olhos. Após a conclusão da Torre do Mago da Luz Estelar, devido a restrições materiais e financeiras, Sunan não realizou grandes reformas, mas continuou a aprimorar alguns detalhes. Por exemplo, a atualização da síntese do anel flutuante aumentou muito a mobilidade da torre. Além disso, as melhorias no canhão mágico segundo e no canhão de separação Yin concentraram-se na redução do consumo de energia. O espírito da Torre 2 serviu como assistente experimental e recebeu muitos conselhos de Lizzie, e os resultados experimentais foram frutíferos. Originalmente, o número de canhão mágico segundo era um pouco excessivo, com 300 unidades, o que representava uma carga energética significativa. No entanto, após as melhorias, o canhão mágico segundo de 300 unidades passou a disparar uma única bala, com o consumo de energia reduzido para menos de 10%, reduzindo significativamente a carga. Além disso, o consumo de energia do canhão de separação foi reduzido para menos de 8%, uma melhoria significativa de cerca de 1/3. Assim que a barreira dimensional for removida, precisamos nos concentrar em reunir as técnicas de fabricação de canhões de lama e canhões de pulso para aprimorar o poder de fogo de longo alcance. Sunan assinou com a mão, dispensando o modelo tridimensional, e sentou-se de pernas cruzadas ao lado da poça elemental, começando a absorver o núcleo elemental. Sua concentração mental já havia ultrapassado 70% e, no ritmo atual, levaria outros 70 a 80 anos para atingir a cristalização de segundo nível. Naquela época, mesmo que o Trono Negro realmente enviasse magos de terceiro nível, ele não tinha o menor medo. Agora, tudo estava pronto, e tudo o que restava era esperar a chegada dos inimigos. Capítulo 245. A chegada do Trono Sombrio na região noroeste do continente, na planície Sael. Um cervo pastava tranquilamente na grama verde quando, de repente, sentiu que algo estava errado. Levantou abruptamente a cabeça e olhou ao redor. No segundo seguinte, uma distorção surgiu no vazio, despedaçando o cervo e enchendo o céu como uma névoa de sangue.
Imediatamente depois, um buraco negro se expandiu a partir de um pequeno ponto, crescendo rapidamente até se tornar um portal de 3 metros de altura e quase 2 metros de largura. Várias figuras em longas vestes emergiram do portal. Este é o continente Luz Estelar. Andrew olhou ao redor, franzindo os lábios. A densidade de partículas de energia é menor do que eu esperava. A barreira dimensional ainda não foi totalmente reparada, e o continente Luz Estelar não é o plano principal. A densidade de partículas de energia é definitivamente menor do que o plano umbral, acrescentou outra figura. É verdade. E Ru assentiu em profundo acordo, notando as sobrancelhas franzidas de Evan. O que houve, Evan? Não senti a presença da Torre das Estrelas. Eva olhou para o orbe de cristal em sua mão, o rosto pálido cheio de dúvida. Ao ouvir isso, os outros se assustaram imediatamente. O que está acontecendo? Há algum problema com o dispositivo? Não deveria haver. Esta coisa nos foi dada por Lord Miria e foi verificada antes de partirmos para garantir que não houvesse problemas. Será que a Torre das Estrelas foi destruída? Com a última observação, a área ficou em silêncio. Então, várias pessoas riram. Como pode ser? Não acho que o continente Luz Estelar tenha algo poderoso o suficiente para destruir a Torre das Estrelas. Milton, quando você ficou tão engraçado? O mago chamado Milton deu de ombros, sem contradizer, pois também achou seu palpite um tanto rebuscado. Evan levantou a mão para interromper a todos, falando em tom grave. De qualquer forma, a Torre das Estrelas provavelmente está com defeito. Precisamos encontrá-la e ver o que há de errado. Todos concordaram com a cabeça. A Torre das Estrelas é uma peça de xadrez escondida deixada pelo Trono Negro no continente Luz Estelar. Por 1000 anos, eles não se importaram muito em não receber escravos, mas as poções de construção e as pérolas espirituais dentro da torre são um tesouro considerável que precisamos recuperar. Evan continuou. A barreira dimensional aqui não foi totalmente reparada. A Torre dos Magos de Lord Miria precisará de algum tempo para atravessar a barreira dimensional. Antes que Lord Miria chegue, devemos reunir informações e, se possível, controlar alguns países. Assim que Lord Miria chegar, começaremos imediatamente a conquista do continente Luz Estelar. E Rio, na minha opinião, podemos controlar todo o continente Luz Estelar sozinhos, sem esperar a chegada de Lord Miria. Essa declaração recebeu acenos de concordância dos outros. Na visão deles, o continente Luz Estelar foi selado e, com o esgotamento de energia ao longo de 1000 anos, a linhagem e o desenvolvimento dos magos provavelmente declinaram a um nível mínimo. Pode até não haver mais magos oficiais no continente Luz Estelar. Mesmo que houvesse apenas alguns aprendizes de magos e cavaleiros, seus números, não importa quantos, não seriam suficientes para resistir a eles. Afinal, eles tinham uma dúzia de magos do seu lado. Não sejam tão complacentes, afinal, não temos conhecimento do atual continente Luz Estelar. Embora Evan concordasse com Ru internamente, ele ainda falava em tom comedido. Em seguida, irei encontrar a localização da Torre das Estrelas. Cada um de vocês deve coletar informações separadamente, agir como achar melhor e usar os corvos ósseos para comunicações importantes. Todos concordaram com a cabeça e se dispersaram. E Ru, vamos ver quem consegue controlar a maior parte do território primeiro, o que você acha? Pouco antes de partir, o mago chamou Ru com uma risada. Ru olhou para ele e respondeu, claro, vamos fazer uma aposta. 3 garrafas de poções de construção. Combinado. Ru riu com vontade, elevando-se no ar e disparando para longe. Logo, o contorno de uma cidade surgiu, não uma pequena. Ru sentiu uma leve alegria, pairando sobre a cidade e examinando a área. Seu olhar rapidamente se fixou na mansão mais luxuosa da cidade. Para coletar informações, o método mais rápido era encontrar o nobre lord local. No piscar de olhos, Ru desapareceu do céu, reaparecendo dentro da mansão. Ele espalhou seu poder espiritual e rapidamente sentiu seu alvo, sua figura desaparecendo mais uma vez.
Na sala de estar, o Barão Caro bebia calmamente seu chá preto quando uma figura apareceu de repente diante dele. Quem é você? O Marquês Caro se assustou, pondo-se de pé num salto. Quando estava prestes a agir, encontrou um par de olhos profundamente profundos. À medida que a tênue luz azul em seus olhos se desvanecia, os movimentos do Visconde Callen congelaram instantaneamente, sua expressão facial tornou-se inexpressiva e seus olhos permaneceram fixos no lugar. Ainda um cavaleiro lendário, os olhos de Andrev brilharam de surpresa. Ele não esperava que o nobre lord escolhido aleatoriamente fosse de fato um cavaleiro lendário do primeiro círculo. No continente Luz Estelar, com escassez de energia, cavaleiros lendários deveriam ser bastante raros, certo? Ou seria porque a concentração de partículas de energia havia aumentado nos últimos anos, levando ao surgimento de mais cavaleiros lendários? Com um alvo bem à sua frente, Andrev não pensou muito e começou a perguntar diretamente. Sob a hipnose formal de um mago, até mesmo um cavaleiro lendário do primeiro círculo teria dificuldade em resistir. Sob a hipnose, o Visconde Callen não pôde deixar de responder a todas as perguntas de Andrev. À medida que as perguntas continuavam, o rosto de Andrev demonstrava um choque crescente. O continente Luz Estelar já havia sido unificado. E havia até mesmo uma organização formal de magos. Andrev estava cheio de dúvidas e incertezas. Embora a unificação do continente Luz Estelar fosse surpreendente, ainda era aceitável. Mas o surgimento de uma organização de magos era altamente incomum. Em um ambiente com escassez de energia, o número de aprendizes de magos no continente Luz Estelar deveria ser muito limitado, mesmo que a concentração de partículas de energia tivesse aumentado nos últimos 2 séculos. Mas, de acordo com a descrição do nobre lord, essa organização chamada Aliança Estelar não apenas possuía uma academia de magos, como também havia cultivado milhares de aprendizes de magos. Ainda mais inacreditável, a Aliança Estelar tinha até mesmo magos formais, e não apenas um. Como isso é possível? De onde o continente Luz Estelar conseguiu os recursos para cultivar tantos aprendizes de magos e magos formais? Andrev achou difícil de acreditar. Mesmo que desmantelasse a Torre das Estrelas e reunisse todos os recursos, ainda não seria suficiente para atingir esse nível. Se não fosse pela confiança em sua hipnose, ele teria suspeitado que o Visconde Callen estava mentindo para ele. De onde veio aquele mago chamado Sunan? Andrev estava cheio de dúvidas. Um nativo do continente Luz Estelar, capaz de criar uma organização de magos do zero, mesmo que não valesse muito, já era um feito raro e precioso. Pensar que, na Terra desolada elemental, o continente Luz Estelar ainda pudesse produzir tantos talentos. Se colocado na Era de Ouro dos Magos 1000 anos atrás, ele teria sido um gênio verdadeiramente impressionante. Uma pena, você nasceu na época errada. Apesar de seu lamento, os planos de Andrev não mudaram. O Trono Negro estava determinado a assumir o controle do continente Luz Estelar. Se Sunan estivesse disposto a se submeter e entregar a Aliança Estelar, o Trono Negro poderia poupar sua vida e absorvê-lo em suas fileiras. Caso contrário, teriam que exterminá-lo impiedosamente. Embora um mago que ascendeu durante o deserto elemental deve ser muito inferior, tanto em fundação quanto em poder de combate, comparado a alguém que ascendeu em condições normais. Espero que esses caras tenham algum bom senso, senão terão que ver do que um verdadeiro mago é capaz. Andrev riu baixinho, estendendo o dedo indicador para tocar a testa do Visconde Callen. Então, uma sombra cinza fantasmagórica foi lentamente extraída do corpo do Visconde Callen, lutando, mas presa por amarras invisíveis, incapaz de escapar, apenas para ser injetada em uma gema, desaparecendo por fim, deixando para trás um grito fraco e triste. A luz da gema brilhou, transformando-se em um cristal cinza claro translúcido. Ao mesmo tempo, o corpo do Visconde Callen ficou mole, caindo no sofá, já sem vida. A qualidade da alma é boa. Andrev sentiu satisfeito, recolhendo o cristal da alma e saindo da sala. A situação atual do continente Luz Estelar superava suas expectativas.
Apesar de seu desdém pelos magos nativos da Aliança Estelar, ele não seria arrogante o suficiente para pensar que poderia enfrentar a Aliança Estelar sozinho. Parece que a aposta só pode ser descartada. Originalmente, Andreev planejara escolher uma nação poderosa, demonstrar poder e forçar o governante daquela nação a se submeter a ele. Mas agora, ele precisava abandonar essa ideia. A questão urgente era primeiro se reunir com seus companheiros, depois encontrar a sede da Aliança Estelar e suprimi-la decisivamente. É uma pena que este lixo não saiba onde fica a sede da Aliança Estelar. Parece que terei que perguntar ao Imperador do Império Estelar. Saindo pela porta principal, Andreev não escondeu seus rastros, voando diretamente para o céu. Ao mesmo tempo, a tatuagem de corvo nas costas de sua mão direita brilhou de repente com luz, no momento seguinte ganhou vida, descascando de sua pele, expandindo-se rapidamente para o tamanho de uma cabeça humana e se transformando em um esqueleto de corvo com asas de osso branco, voando ao longe. Os corvos ósseos, conhecidos por suas habilidades excepcionais de rastreamento, podiam encontrar outros membros do trono obsidiano mesmo que estivessem separados por milhares de quilômetros dentro do mesmo plano e se comunicar remotamente com seu guardião. Em essência, eles eram como ferramentas avançadas de comunicação com funções de rastreamento integradas. Andrew lançou um corvo ósseo, com o objetivo de localizar e se reunir rapidamente com seus companheiros. No entanto, o corvo ósseo mal havia voado 100 metros quando um raio repentinamente o atingiu de longe, despedaçando com um estrondo estrondoso. Os olhos de Andrew se estreitaram enquanto olhava na direção do raio, apenas para ver um homem com um longo manto, sentado nas costas de uma estranha besta-dragão. A besta-dragão tinha mais de 10 metros de comprimento, com escamas que brilhavam como pérolas. Ao examiná-lo mais de perto, vislumbraram-se vislumbres de luz dourada. E um par de asas prateadas quase transparentes. Andrew reconheceu imediatamente a linhagem desta fera-dragão. Era uma espécie de subdragão de alto nível conhecida como dragão da tempestade, também conhecido como dragão das nuvens ou dragão do vento, que habitava tipicamente as camadas das nuvens e possuía o poder de controlar tempestades. A julgar pelo seu tamanho e pelo brilho das suas escamas, o dragão da tempestade à sua frente devia ter uma linhagem altamente concentrada, provavelmente não muito distante de uma evolução de linhagem, e muito provavelmente havia alcançado o nível lendário do quarto círculo. O fato de este homem conseguir domar tal dragão da tempestade revelava o seu próprio status significativo. Você é um mago da Aliança Estelar. Os olhos de Andrew estreitaram-se ligeiramente. O homem sorriu levemente e disse: Você é um mago do trono obsidiano, certo? Estamos esperando por você e seus companheiros há muito tempo. Como está seu companheiro? A expressão de Andrew mudou ligeiramente com essas palavras. O que estava acontecendo? Como a Aliança Estelar poderia saber que ele era do trono obsidiano? E pelo tom, parecia que a Aliança Estelar sabia da recente invasão ao continente estelar há algum tempo. Por um instante, Andrew sentiu-se tomado por suspeitas e incertezas. Pare de perder tempo com ele, Xamã. Uma voz fria surgiu de repente atrás dele. Um homem com uma expressão fria ergueu-se lentamente no ar, bloqueando a retirada de Andrew e cercando com Xamã. Tivemos sorte em encurralar esse cara por acaso, então precisamos agir rápido. Se esperarmos a chegada da tropa de caçadores, nossas conquistas arduamente conquistadas serão em vão. Xamã ficou surpreso por um momento, mas depois riu e assentiu. Você tem razão, Coley. Precisamos agir rápida e decisivamente. Tropa de caçadores? Se autodenominar tropa de caçadores era bastante presunçoso. Mas o que enfureceu Andrew ainda mais foi o ar de certeza nas palavras dos dois homens à sua frente, como se não o considerassem uma ameaça. Que arrogância! Andrew zombou friamente. Vamos ver o quão poderosos são os magos da Aliança Estelar. 2 meros magos nativos do deserto elemental, no máximo em seu primeiro estágio de maestria elemental, achando que poderiam vencer 2 contra 1.
A batalha começou quase instantaneamente, com os três lançando feitiços simultaneamente com breves encantamentos e técnicas de conjuração segmentadas. Em um instante, uma luz mágica ofuscante rompeu no céu. Crack! Inúmeros ossos brancos e malignos irromperam sob a pele de Andrew, envolvendo rapidamente todo o seu corpo e se expandindo e crescendo rapidamente. Embora não tivesse grande consideração pelo chamado corpo de caçadores, Andrew não pretendia enfrentar mais inimigos, então liberou todo o seu poder e usou sua habilidade inata sem hesitar, planejando lidar rapidamente com os dois homens à sua frente e então se reunir com seus companheiros. No piscar de olhos, uma fera canina gigante com mais de 20 metros de comprimento, composta por camadas de ossos brancos e coberta por densos espinhos ósseos, emergiu do céu, espalhando uma espessa camada de cinzas escuras. O cristal inato osso branco, En. Os olhos de Shaman piscaram, um brilho prateado surgiu entre suas sobrancelhas, espalhando-se rapidamente, e sua pele instantaneamente brilhou com um tom prateado impressionante. Swoosh! Inúmeros líquidos dos prateados jorraram de seus poros, fundindo-se em cones afiados e pontiagudos, e atacando Andrew como uma torrente, subjugando com uma força semelhante a um maremoto. Ao mesmo tempo, Coley também demonstrou a mesma habilidade inata, liberando um céu repleto de cones prateados, atacando Andrew ferozmente. Boom!